Bom, peças prontas. Então, eu tenho aqui frente, verso, as duas peças laterais, o fundo que nós acabamos de fazer juntos. Eu ainda vou esconder esse pedacinho daqui que ficou pra fora. Olha, gente, a forma que eu queimo fica parecendo o próprio ponto. Então, esse aqui é o avesso direito. Então, aqui o fundo, uma lateral e a outra eu já apliquei o kit couro. Vou mostrar pra vocês que nós vamos fazer juntos agora. Então, vamos reservar essas peças daqui. E nós vamos agora fazer isso daqui. A gente vai aplicar esse gancho lateral, essa peça, que é onde a gente vai prender a alça transversal, né? E esse suporte, que é um enfeite, na verdade. Ele dá estrutura, sem dúvida nenhuma, e o nosso ponto ajuda muito. Por que eu resolvi fazer assim? Eu tinha a opção de fazer com a linha de costura do próprio couro. Eu pedi para a Irani fazer esses furos um pouquinho. Na verdade, ela me sugeriu e eu achei ótimo. Poderia usar a linha do couro dupla, ficaria tão bonita quanto. Mas a gente tá fazendo uma coisa feita à mão. E eu achei que isso aqui deu um toque bem... um artesanal chique pra peça. Isso é uma opinião minha, é lógico. Vocês podem fazer com a própria linha para costurar couro, que fica também muito bonito. Eu curti muito, eu fiz um teste, mas eu curti muito assim. Inclusive, essa daqui eu fiz sequencial e essa daqui eu fiz intercalada. Então, eu achei que, juntando toda a peça, vocês vão ver no final, ela fica muito chique, tá? Essa é uma sugestão, vocês podem fazer com a linha do couro na mesma cor do pesponto, se vocês usarem o kit. Então, agora a gente vai fazer isso daqui. Como? Primeiro, eu vou prender essa peça daqui no centro, vou encontrar o centro, vou prender essa peça e vou rebitar isso daqui. Eu vou soltar. Quando ele vem assim, é só você dar uma puxadinha que ele sai. Vou passar essa peça por dentro do meu crochê aqui atrás, na ponta que eu escolher, colocar o couro, prender e ou colocar naquele balancinho que leva no sapateiro, ou eu coloco um paninho aqui em cima e bato com o martelo que ele prende fácil. Mas isso tem que ser feito com cuidado por dois motivos. Primeiro, para não estragar a peça. É um metal, para não arranhar nem amassar. Segundo, uma vez preso, uma vez lacrado, não solta mais. Então, tem que marcar bem direitinho onde vai ser colocado. A gente vai encontrar o centro aqui da nossa peça, pra gente colocar essa nossa pecinha daqui, alinhada com essa margem. Por quê? Que nós vamos colocar essa nossa casinha exatamente aqui em cima dele. Então, ele vai ficar faceado, ó, com a casinha, inclusive um buraquinho vai acabar coincidindo. Então, primeira coisa, vamos encontrar o centro da peça. Eu tenho aqui, na lateral, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu vou contar, o meu nono ponto é o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para cada lado, eu fiquei com 8 pontos. Este daqui, vamos pegar o nosso marcador. Este daqui é exatamente o centro da peça. Que nós vamos exatamente centralizar. Se eu sei que aqui é o centro, ele tem que ficar no centro da minha peça. Então, esse aqui é o ponto central. Eu vou colocá-lo assim. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 8º ponto para cada lado tá aqui embaixo, junto com o 9º,
que é o pontinho do meio. E como que eu prendo isso? Eu deixo ela bem retinha, ó. Vou alinhar ela bem retinha aqui com a nossa carreira, ela tem que ficar bem retinha. Então, eu sei que tem que deixar 7 pontinhos para cada lado, eu solto aqui. Quando eu for prender, eu volto a contar para ela não ficar torta. Vou pegar o nosso fio, um pedaço de fio. Peguei um pedaço de fio, deixa eu queimar a pontinha. Vou segurar minha peça naquela medida que a gente falou, ó, vou deixar ele mais próximo aqui de baixo, que é onde eu vou colocar a minha base. Deixar ele bem retinho, olha aqui, ó, a carreira pra gente ver, ó. Bem retinho, e eu tenho que ter 7 pontos pra cá e 7 pontos pra cá. Tá reto? Tá reto. Primeira coisa, eu vou procurar algum ponto aqui atrás. Que sai aqui no furo. Aqui eu não preciso me preocupar muito com a forma que eu vou costurar, eu vou fazer em X, porque ele vai ficar coberto pela outra peça. Eu só preciso deixar isso bem preso. Agora que eu vou prender pra valer, eu já passei, eu vou contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua no meio minha peça. Então, já posso selar aqui a minha costura, né? Pra essa peça não sair mais do lugar. Não preciso dar 2 voltas, que ele vai ficar bem preso. Agora, eu viro minha peça aqui. Conduzo um pouquinho desse meu fio. E está super presinha no lugar certo, bem no meio corretamente. Tá? Então, agora a gente corta. Queima a nossa pontinha aqui. Pronto. É o avesso, mas tá bem acabado. E essa peça daqui está presa. Agora é a segunda parte. A gente vai tirar esse arrebite daqui. Voltar a minha peça pro lugar, deixar ela bem retinha. Lembrando que eu estou usando a carreira aqui, ó, pra me basear, tá? Então, ela tá bem retinha. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma agulha só pra saber aonde eu preciso colocar o meu arrebite. Que ele precisa entrar aqui atrás. Aí, eu só vou afastando aqui os pontos com cuidado,
pra ele sair aqui desse lado. E, ó, ele saiu na peça. Então, olha, eu ensinei pra vocês aonde encaixar o rebite pra que dê certo. Eu não tenho balancinho aqui, então, o que que eu vou fazer? Eu vou levar no sapateiro, inclusive eu tenho sapateiro aqui do lado, vou mostrar pra ele o lugar que ele vai colocar no balancinho e vai fechar. Este daqui eu fiz a mesma coisa, tá? Eu dei a dica de vocês, pra vocês, se vocês quiserem fazer em casa, dá. Mas tem que tomar muito cuidado pra peça não... pro kit aqui, pro couro, pra alça não sair do ponto correto, porque uma vez ele preso, ele não solta mais, tá? Então, me deem um segundo que eu vou prender e já volto. Bom, kit preso, arrebitado, agora a gente vai colocar a nossa casinha. Essa peça que ajuda bastante a estruturar a nossa lateral. Então, ó, a gente vai ajeitando com a mão para ela ficar bem centralizada. E ela cobre essa alcinha direitinho. Então, agora a gente vai pegar a nossa linha de novo. Centralizei a peça. Então, se a gente parar pra pensar, eu tenho um furo nessa quina, um furo nessa quina. Fora da minha pecinha, eu tenho 1, 2, 3 vazios, 1, 2, 3 vazios. Então, ela está bem centralizada aqui. Bom, então agora é só a gente começar a costurar. Importante é começar a costurar para não perder o ponto aqui e escapar. Então, eu vou virar aqui do avesso, encontrar o furinho, vou passar no meu primeiro ponto e vou dar sequência na minha costura, fazendo somente vai e vem por enquanto, ó. Já venho aqui pro próximo ponto, introduzo minha agulha, vejo se não tá ficando torto. Por enquanto, a gente não consegue movê-la. Daqui a pouco ela vai ficar bem fixa. Então, enquanto a gente consegue movê-la, a gente vai vendo se ela tá no lugar certo. E assim eu vou passando e fazendo a minha costurinha. Um zigue-zague aqui bem tranquilo. Então, ó, depois que você centralizou, marcou bem a peça, se você quiser colocar um prendedor aqui, tipo prendedor de papelaria, vou até pegar um pra vocês verem. Prendedor assim, ó, e fazer isso aqui na peça, também é válido, você consegue segurar mais a sua peça, você pode colocar em todos os pontos, tá? Isso é até uma dica pra facilitar a tua costura. E a gente vai ajeitando a peça com a mão, porque essa peça não tá simétrica, porque é um crochê, né? Ela é simétrica em pontos, mas ela precisa ser arrumada com a mão para ter os cantinhos certinhos. Tá ok? De um pontinho pro outro. Até de acabar. Então, o que que eu vou fazer? Vou continuar aqui, ó, dando essa sequência nos furinhos do lado de fora. Chegando aqui, eu volto com vocês, por quê? Porque a gente vai retornar fechando esses espaços que ficaram abertos, tá? Então, eu vou continuar aqui um a um, fazendo esse zigue-zague e esse vai e vem.
Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente retornar e fazer o mesmo movimento, porém cobrindo esses espaços que não foram preenchidos, para depois fazer esses furinhos aqui de dentro. Então, eu já volto com vocês. Então, cheguei aqui no meu último furo, e esse daqui eu consegui coincidir com o furo da minha peça aqui de baixo, ó. Então, pronto, já demos a volta. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou continuar voltando para esse furo. E fazendo o caminho inverso, utilizando esses espaços que estão vazios, fechando essa costura contínua. Tá? Produtos artesanais feitos à mão, tipo sapataria feita à mão, que existe umas caríssimas, inclusive eles trabalham com 2 agulhas. Mas é mais ou menos esse trabalho aqui que eles fazem, só que eles fazem com 2 agulhas, para deixar a costura contínua como se fosse costura de máquina. Então, saí nesse furo daqui e já cubro esse espaço vazio. Às vezes a gente tem que dar uma sambadinha com a agulha, porque a gente tá trabalhando em cima de ponto baixo dobrado, ele é bem espesso. Então, às vezes a gente sai em cima do ponto, tá? Isso não é um problema. Tá? Então, ó, vou fazer agora a costura de volta até chegar aqui. Então, eu chegando aqui, eu vou finalizar, cortar os fios, arrematar e vou começar a fazer este daqui como este. Foi, de novo, uma opção minha deixar esse daqui assim. Se vocês quiserem fechar a costura como essa daqui, sintam-se à vontade. Então, eu vou continuar aqui. E já volto com todo ele costurado pra gente passar, então, já pra próxima etapa da nossa peça. Pessoal, é o seguinte, acabei de fazer a segunda peça, pespontei ela inteira, gostei mais e a gente muda no meio do caminho mesmo, tá? Eu vou pespontar essa daqui também, que eu achei que ela ficou bem completa. Então, como eu disse bem no comecinho pra vocês, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem pespontar toda assim, meio a meio, ok, com linha do couro, ok, enfim, é arte, vocês escolhem isso daqui da forma que vocês acharem melhor. Mas vamos valorizar aqui essa peça linda, com esse crochê maravilhoso e vamos costurar tudo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a união da frente, verso e da base. Então, eu vou colocar todos eles virados de frente pra mim, fundo, uma frente e o verso do lado direito. Vou fazer um por vez, né? Então, tá aqui. Vou pegar meu fio e vou fazer pontos baixíssimos aqui no fundo. Então, eu vou deixar... Propositalmente, vocês vão ver que a base é um pouco maior para poder costurar na lateral, tá? Então, eu deixei o ponto... Aqui, ó. O ponto da quina, que é esse daqui, de fora. Eu vou usar a partir do primeiro ponto.
Então, o primeiro ponto tá aqui, o ponto daqui na da base, tá? Então, já pego aqui, ó, primeiro ponto, vou usar a alcinha de cima tanto dessa peça quanto do fundo, com a alcinha de cima da base. Vou pegar o meu fio, laçar. E vou começar a fazer baixíssimo, pegando sempre essas duas alcinhas. Laço meu fio, puxo e fecho no baixíssimo. Próximo ponto, laço os dois, puxo, fecho no baixíssimo. E assim eu vou fazendo por toda essa, depois a gente ajusta, por toda essa costura daqui. Ele vai chegar aqui sobrando tanto essa ponta que tá aqui, quanto essa que tá aqui, que é onde nós vamos depois encaixar essa costura daqui. Ó, quais pontos que ficaram de fora? Esses dois da quininha, na verdade. Então, eu preciso deixar esses dois. Este e esse. Então, eu ainda tenho um para ser usado. Feito isso, eu já tiro meu fio da laçada e já tenho uma lateral presa, que do lado direito vai ficar assim. Bom, um lado preso, depois a gente vai fazer os arremates das pontas. Agora, a gente vai prender esse lado. Eu não vou começar exatamente nessa posição que eu tô, porque eu vou fazer no crochê aqui de cima pra baixo. A cabeça do meu ponto baixíssimo vai ficar em cima da minha base, sendo que desse lado eu fiz nessa posição, a cabeça do meu ponto baixíssimo ficou virado para essa peça daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar pra fazer a mesma coisa. Por quê? Quando eu fizer o meu ponto baixíssimo, a cabeça do ponto vai ficar virada para essa peça. Então, isso aqui são detalhes importantes que são bem legais para prestar atenção e a gente olhar para a peça e saber que ela tem um acabamento único, tá? Que ela não muda a estrutura dela, né? Que ela não muda o visual. Se aqui o ponto tá virado para cima dessa peça daqui, esse lado aqui também tem que estar virado para essa e não para cá. Então, prestem atenção para vocês terem um acabamento perfeitinho. Então, vamos lá, eu vou deixar esses dois pontos aqui de fora, vou começar por este daqui e já pegando o primeiro da minha base, puxando o meu fio, já passando aqui para outro ponto, fechando num ponto baixíssimo. E depois essa pontinha a gente já ajusta na hora do arremate. Pego o meu outro ponto, um de cada peça, e vou fazendo os meus baixíssimos.
Então, eu vou finalizar esse lado aqui também. Eu só comecei com vocês pra poder lembrar, pra gente começar sempre pro mesmo lado. A cabeça tá aqui e a cabeça tá aqui. Aqui na base, não. Tá? Então, eu vou continuar. Finalizando, eu já corto o fio, puxo a laçada e volto aqui com vocês pra gente já dar sequência na próxima etapa da bolsa. Já acabei, cortei meu fio e deixei os 2 pontos de fora também. Então, as 2 laterais costuradas. E a gente já tem, então, um pedaço do corpo da bolsa formado, ó, dando uma super estrutura aqui na base. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa prender essas laterais que a gente acabou de fazer, porém, tem o zíper. E prender o zíper depois não é o mais confortável. Então, o que eu prefiro? Que isso aqui também é totalmente a critério de vocês. Eu vou prender pelo menos um lado do zíper, que depois eu só prendo o outro lado e começo a colocar já a lateral. O meu zíper, eu fiz ele um pouco maior, porque ele não vai ficar pra fora, ele vai ficar, esse acabamento dele vai ficar aqui pra dentro. Então, eu vou determinar qual pedaço eu vou pegar do meu zíper. Ó, eu vou deixar esses 2 furinhos aqui de lado. Pra depois a gente colocar pra dentro. Como eu prendo o zíper, eu não faço o crochê, tá? Vou fazer costura de vai e vem usando esses pontos, ó, usando a cabeça desses pontos daqui, ó. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos pegar nosso fio. Vou pegar meu zíper. E já vou começar passando aqui, neste buraco, esse aqui eu vou deixar vazio. No ponto, puxo. E vejo se o outro buraco já alcança o ponto sem eu entortar a peça. Se alcançar, muito bem. Se não alcançar, a gente pode repetir o mesmo buraco. Então, já passei aqui pro outro buraco, pro outro ponto, e vou fazendo este vai e vem. Um lado já tá preso, e super bem preso, tá? Não deformou, não pega na peça. E quando abre, aparece um acabamento bem feito. Então, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou prender este lado daqui exatamente da mesma maneira que eu prendi esse lado, pra depois a gente colocar a lateral. Se você se sentir mais confortável em pegar a lateral agora e já costurar, pode ser. Não tem problema nenhum. Bom, pessoal, voltei como? Com o zíper preso dos 2 lados. Já coloquei um lado, por quê? Deixa eu tentar afastar aqui. Quando a bolsa tá toda aberta, colocar um lado é super tranquilo. Mais complicado é colocar esse lado aqui, porque já tem esse lado fechado, a gente perde um pouco de apoio. Então, eu coloquei primeiro, esse daqui é exatamente a mesma coisa, e eu vou colocar junto com vocês, que requer um pouco mais de manobra, tá?
mas é exatamente a mesma coisa que eu fiz desse lado, porém eu tinha mais mobilidade, eu podia colocar meu braço dentro da bolsa, enfim, não somente aqui dentro do zíper. E já voltei com essas marcações feitas, que é exatamente onde a gente vai colocar o rebite da alça. Então, a nossa alça vai ficar aqui. O que eu predeterminei? Vamos colocar agora a marcação, eu apoiei aqui dentro para ela não ficar virando. Como é que eu marquei a alça? Eu predeterminei que eu quero deixar 4 motivos livres para cada lado, tá? Eu tenho 19, mas independente da quantidade, eu determinei que eu quero deixar esse pedaço daqui livre. Então, 4 motivos aqui são 1, 2, 3, 4. Eu vou marcar no quinto. E aqui desse lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Eu vou marcar no quinto. Ela pode ser colocada agora, se você for num tapeceiro, né, num sapateiro, leva a sua alça lá, que ele coloca mesmo depois dela pronta, porque ele tem exatamente o balancinho para poder colocar dentro e apoiar a bolsa. Então, como eu não tenho o material aqui para poder colocar, né, o balancinho para poder colocar, eu já deixei marcado, vou finalizar a bolsa com vocês, vou levar as 2 alças para ele prender para mim. Então, o que a gente vai fazer agora? Prender já essa segunda lateral, tal como eu prendi essa daqui. Como que eu fiz? É um pouco ruim de filmar por causa da posição, mas a gente vai conseguir. Eu apoiei ela aqui no fundo. Deixa eu primeiro explicar para vocês. Lembra que eu deixei essa parte daqui maior e sobrando? Eu quero deixar ela dobrada assim. E eu vou costurar isso daqui assim, ó, em cima disso. E não aqui. Eu vou cobrir. Vai ficar uma cicatriz aqui dentro como se fosse um avesso. Se vocês conseguem enxergar, ó. Como se fosse um avesso, tá vendo? Essa abinha daqui é exatamente essa que eu estou dobrando. Que nós vamos costurar, dobrar ela assim, por isso que eu deixei maior. Para o acabamento ficar legal e eu não misturar muita textura. Eu queria que somente esse ponto aparecesse aqui. Tá? Então, essa foi uma opção. Você pode costurar como você achar melhor. Eu optei em fazer isso. Eu vou tentar afastar mais um pouco. Então, dobrando essa minha lateral, que eu quero fazer aquela costura que eu fiz, ó, aqui dentro. Eu vou apoiar a minha peça, assim, e vou começar a ajustar. O que eu fiz? Quando eu fiz aqui essa lateral, eu fiz a mesma quantidade de pontos aqui também. Então, certifiquem-se que a lateral, lembra quando a gente estava fazendo o acabamento, a gente foi contando? Que tem exatamente a mesma quantidade de pontos. Por quê? Porque eu vou passar aqui ponto a ponto e vou passar a minha agulha, vai ser com a agulha de tapeceira onde? Não vai ser aqui. Vai ser aqui. Deixa eu virar mais aqui pra vocês verem. Ó. Ó, aqui. 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 Tá? Então, é neste pontinho que a gente vai costurar. Então, vamos à prática. Ó, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar este meu primeiro ponto daqui. Esse daqui da lateral. Ó, esse aqui é minha quina, vai ficar aqui. Esse é meu primeiro ponto que vai coincidir com esse. Então, eu vou pegar esse meu primeiro ponto, passar meu fio. E já vou passar aqui, ó. Lembra que eu falei que eu não vou pegar aqui na beirada? Eu vou pegar aqui, ó. Nesse pedacinho daqui. Então, eu já vou passar aqui. Vou colocar a mão aqui dentro do meu zíper, é uma manobra. E já temos aqui exatamente o local que ela vai ficar.
que eu vou fazer? Aqui por dentro, eu sei que meu ponto tá aqui. Então, aqui por dentro, ó, tô aqui dentro, chega aqui, ó. Eu estou com a mão dentro do zíper aqui. Eu vou procurar, ó, o meu pontinho do lado desse e já venho para o meu ponto seguinte, subo o meu fio. O comecinho fica meio solto, mas logo, logo ela toma forma. Passo para o próximo ponto, que é este daqui. Deixa eu tentar tirar a mão da frente, que é este daqui. Passo minha agulha aqui e, ó, ela já vai entrar nesse pontinho. Venho aqui pra dentro, pego minha agulha. Puxo. Eu tenho meu fio aqui. Eu quero sair aqui do lado, ó. E já vou pegar o ponto seguinte da minha lateral. Vou puxar. Venho pro ponto do lado. E já encaixo, vamos tentar tirar um pouco aqui, ó. Aqui. Então, venho pro ponto do lado e já encaixo. Que é exatamente o pé desse acabamento que a gente fez. Tá vendo? Cada cabeça aqui de ponto, ele tem esse pezinho. É exatamente no pé do ponto que a gente tá pegando. Eu fiz vários testes de costura, tá? Aqui nessa bolsa. E eu vou te falar que eu achei esse super bonito, achei que deu um acabamento muito legal na bolsa e não ficou misturando muita textura. Quer dizer, o que eu quis, que era esse ponto fantasia aqui, ele ficou aparecendo sem nenhuma emenda com outra textura, tá? Somente a emenda da costura mesmo, que é isso aí. Coloco aqui no ponto, já venho no pé, que é essa partezinha daqui do ponto correspondente. Trago pra cá. Gente, é mais difícil mostrar pra vocês aqui na câmera do que fazer. Já vem aqui do lado, ó, vou procurando, tateando aqui do lado, ó. E já pego esse pontinho que não foi usado. Trago pra cima. Venho pro ponto seguinte, eu tenho que entrar aqui, ó. Venho aqui pro ponto seguinte e já entro aqui, levo minha agulha lá pra dentro. Então, sair aqui, eu tenho que vir para esse pontinho daqui. E procurar o ponto da aba lateral. É isso, a costura que a gente tá fazendo é essa. Então, aqui, a gente vai fazer dessa maneira. Aqui embaixo é diferente, por isso que eu comecei daqui. Eu comecei daqui, a gente vai dar toda a volta. Aqui a gente vai parar, que eu vou mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer com o zíper. Já venho aqui pro próximo ponto, já localizei aqui a curva da minha alça. Pego aqui meu próximo pontinho e já venho aqui, ó, pro pé desse ponto. Quer dizer que vai começar a encontrar com essa curva daqui, com esse ângulo. Então, passei aqui, ó. Aqui está, agora eu preciso vir para esse ponto daqui. E pro ponto da aba. Gente, não é difícil mesmo, é só jeitinho. E eu acho que vale muito a pena vocês capricharem nesse jeitinho, porque dá um acabamento muito bonito pra peça. Já vem aqui pro ponto do lado. E para esse ponto que não foi usado ainda. Vou virar aqui para facilitar. Esse agora vem para cá.
E aqui é o último ponto que eu vou fazer. Aqui em cima eu não vou fazer, vocês vão entender o que eu vou fazer. Passei aqui pra baixo. Agora, já cheguei aqui no topo do telhadinho aqui. O que eu vou fazer? Eu não quero que meu zíper apareça, eu quero fazer isso daqui com ele, ó. Vou fechar aqui pra vocês verem. Ó, eu fiz isso aqui com ele. E quero fazer desse lado também. Tá legal? Então, saí, eu tô aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou passar dentro desse buraco do zíper, aqui, e vou pegar um ponto da minha bolsa. Só pra ir prendendo, tá? Não é nenhum ponto específico. Peguei um ponto, passo aqui, ó. Por algum outro ponto, entro no segundo buraquinho. Ó, venho já pro terceiro buraquinho. Passo de novo pelos pontos aqui, pelo último buraquinho do zíper. Pronto. Aqui eu já fiz o que eu queria, deixei ele dobradinho. Agora, a gente volta a fazer exatamente a mesma costura que a gente fez aqui. Tô aqui dentro, qual é o próximo ponto? É esse daqui. Então, eu tenho que vir aqui, já pegar esse ponto. E começar a costurar de novo ele dobradinho. Então, agora aqui eu venho pra este daqui e aqui no pé do ponto. Pego minha agulha aqui dentro, puxo, exatamente pra gente ir dando este acabamento daqui. Puxei. Coloco a mão aqui dentro, vejo aonde saiu o meu ponto, ele saiu aqui. Ó. Ficou muito perto? Não, tá aqui, ó. Ele saiu aqui, já vim pro cabeça do lado. Entro no ponto da base. Passo a agulha pela lateral de novo e venho aqui pro pé do ponto da nossa lateral. Tá vendo? Que aqui eu não tô enxergando mais isso, ele tá escondidinho aqui dentro. Ó. Tá vendo que eu não tô mais enxergando esse acabamento? Ó, como é que ele tá ficando. Então, bora lá. Saí aqui dentro, saí aqui. Esse aqui foi meu último ponto, já venho pra este daqui. Pra este correspondente. Aqui é a mesma coisa, ó. Entro aqui, venho aqui no pé do ponto. De novo, gente, quando eu falo pé do ponto, aqui tá o ponto. Essa parte daqui, ó, isso é o pé do ponto, tá? Ó.
venho pro ponto do lado e já entro aqui no pezinho desse ponto. E assim, eu vou fazendo até a gente chegar aqui embaixo. Isso aqui tá parecendo uma costura de roupa, sabe? Eu tô escondendo o avesso da peça, né? Nem do ponto, é o avesso da peça. Vem pra cá, pezinho, volto com a minha mão aqui dentro, puxo. E ele vai se encaixando. Então, é meio complicadinho de mostrar, por causa da posição, é lógico, mas a costura vai se encaixando. Tá acabando já, ó, bem no finalzinho já. Já tá bem encaixadinha. E eu já tô acabando, então, essa costura lateral. Sair aqui. Vem pra esse pontinho do lado. E já pego o meu penúltimo ponto da lateral. Saio aqui, venho aqui. Deixa eu passar aqui pra fora primeiro. Que agora a gente vai pegar bem a quininha. Ó. E agora eu vou pegar este ponto. Aqui tá a dobra aquela dobra desse acabamento, né? Eu vou pegar este ponto pra coincidir aqui e a gente começar a costurar esse lado. Então, eu vou passar aqui dentro. Vou puxar. E, ó, a nossa lateral tá toda fechada. Tanto aqui. Vamos afastar um pouco de novo. Ó. Toda costurada. Agora, falta a gente costurar aqui. Aqui eu não vou fazer esse trabalho. Aqui eu vou pegar os dois pontos de cima. Estes daqui, ó. Este, os dois pontos de cima. E vou costurar. Minha linha acabou aqui dentro. E eu vou voltar, então, com ela pra cá. Sair no primeiro ponto, no meio dele. E vou começar a costura. Só que eu vou fazer vai e vem, tá? Só esse primeiro que eu tô fazendo isso pra fechar esse buraquinho. Fechamos, agora a gente já pode começar a nossa costura. Ó, então, vou pegar esta primeira alça com esta primeira alça. Venho pro outro lado, pego esta alça. Então, sempre as alças mais próximas, tá? Que eu tô pegando. E vou fazendo costura lado a lado, não tô cruzando o fio por cima da minha peça, tá? Eu tô indo pelo lado.
tô chegando aqui no final. Pego aqui meu último pontinho. Com este daqui. Fecho. Cheguei bem onde a gente começou a costura. Ó, vou pegar, pra não ficar esse buraco, vou pegar este último ponto. Lembra que eu fiz lá do outro lado? Com o primeiro daqui, ó. E fechamos. Agora, eu só vou passar meu fio pra dentro. Pra gente conseguir fazer o acabamento. Aqui dentro. Ó. E esse aqui também eu vou passar pra dentro. Então, vou tirar aqui da agulha. E vou passar ele aqui pra dentro da costura. Ó, fora, estamos com um acabamento perfeito. Agora, a gente só precisa costurar esse aqui dentro. Então, olha que linda que ela ficou. Super estruturada, super espaçosa. Agora, eu vou colocar as alcinhas, volto com vocês, pra vocês verem como ficou. E a gente vai, então, também depois prender aqui do lado a nossa alça tiracolo, tá? Então, eu vou colocar as alças nessa posição que a gente acabou de ver, nessa posição daqui. E volto com vocês. Pronto, já voltei com as alças presas, levei no sapateiro. Então, o que que eu fiz? Ele colocou um pedaço de couro aqui dentro, pro rebite não passar o crochê. E agora, vocês podem colocar o forro, tá? O forro, pra colocar em bolsa assim, ele acaba sendo mais complicado, mas ele não é difícil. Ou vocês também têm a opção de, enquanto ela estiver aberta, essa face daqui, essa parte daqui, essas três partes, né, que a gente juntou, estiver aberto antes de colocar a lateral, vocês podem prender a alça também. Não tem problema nenhum. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Bolsa pronta, alça colocada. Ela fica super firme. E agora, falta só a gente colocar essa alça lateral aqui. Nessa lateral aqui, essa casinha. Fica bem firme e dá pra usar tiracolo também. E nossa peça está prontíssima. Fica uma bolsa bem chique. Essa é grande, essa bolsa daqui tá com... Ela ficou com um total de 34 de largura. O zíper é um pouco maior, porque a gente dá aquele acabamento aqui, que nem vocês viram, porque eu quis deixar o zíper pra dentro da peça e não pra fora, com aquelas abinhas soltas. Então, ela ficou com 34, quase 35, e de altura... E de altura ela ficou um pouco maior do que essa peça em cor aqui. De altura ela ficou... Até o zíper, até o topo aqui do zíper, ela ficou com quase 20. Então, é uma bolsa bem espaçosa, tá? E muito chique. Como aqui a posição não é muito favorável para mostrar para vocês por causa do espaço, então eu vou deixar umas fotos dela agora no final do vídeo para vocês darem uma olhada. E vou postar de novo lá no Instagram. E de novo, se você não me segue lá no Instagram, já começa a me seguir, que eu estou voltando com tudo. Muita gente sabe aqui que eu passei nesses últimos meses, por isso que esse último vídeo aqui demorou muito pra sair, mas voltei e bola pra frente, né? Não tem muito o que fazer, o negócio é continuar a vida, porque eu tenho certeza que é isso que eles
que eles querem estar vendo, que eles gostariam de ter a certeza que a gente vai continuar seguindo a nossa vida como a gente sempre fez, batalhando, correndo atrás das coisas, tá? Então, obrigada mais uma vez, obrigada pela paciência de quem assistiu a parte 1 e ficou esperando a parte 2 por todo esse tempo. Muito obrigada de coração. Eu precisava mesmo desses dias de reclusão, né? Não queria, realmente não estava querendo me expor muito, não estava querendo falar, mas tá aqui, a bolsa tá aqui, conforme prometido. Façam, se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar lá nas redes sociais, né, lá no Instagram, e que eu vou ficar muito orgulhosa de ver essa peça, tá bom? Então, gente, de novo, mais uma vez, super obrigada e até a próxima aula.